Vamos lá, vamos continuar a resolução do nosso exercício. Próxima questão. Questão de número 21. Ela diz o seguinte: um engenheiro quer construir uma estrada de ferro entre os pontos de coordenadas 2 e 3, 4 e 7, devendo a trajetória da estrada ser retilínea, ou seja, ele está dizendo que tem que ser uma reta, né, que passa por esses pontos. Qual é a equação da reta que representa essa estrada de ferro? Quando nós queremos determinar a equação da reta, seja ela a equação geral, seja ela a equação reduzida, nós podemos sempre recorrer ao determinante quando eu tenho dois pontos. Ou posso determinar o coeficiente angular e usar o ioiô michoxô, não tem problema. Eu vou fazer pelo determinante. Nós sempre realizamos o determinante completando o nosso determinante para que ele fique um determinante de ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas com 1. Só que nós sabemos que 1 não interfere de nada na multiplicação. Então, tem o dispositivo rápido, eu já resolvi outras questões por ele e vou resolver essa daqui também, tá? Só para explicar. Se você prefere fazer pelo determinante, do jeito que você está acostumado, pode fazer sem problema nenhum. Então, eu vou pegar um ponto genérico, x e y, que são as coordenadas do meu ponto que estão nessa reta. Ele me forneceu que a reta tem que passar pelo ponto 2 e 3 e 4 e 7. Okay? Nesse dispositivo rápido, nós só precisamos repetir, né, essa primeira linha aqui no final do nosso conjunto. Eu vou só repetir. E nós vamos multiplicar as diagonais para a direita e as diagonais para a esquerda do jeito que a gente está acostumado. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 7, 14. 4 vezes y, 4y. Professora, por que você não fez jogo de sinal? Porque como está todo mundo positivo, mais com mais sempre vai dar mais. Então, você não precisa perder tempo falando isso, ok? Quando a gente for para a esquerda, a gente sabe que vai ter um sinal de menos para multiplicar aqui. Então, todos os valores vão ficar negativos. Então, é como se eu fizesse assim, ó, mais com menos, menos. Isso sempre vai acontecer. 2 vezes y, 2y. Quando eu digo sempre vai acontecer, nesse caso que todo mundo está positivo, ok? 3 vezes 4, 12. Então, menos 12. E 7 vezes x, 7x. Então, menos 7x. E tudo isso tem que ser igual a zero. Por quê? Porque os meus pontos precisam estar alinhados para formar uma reta. Vamos organizar essa equação. 3x menos 7x, menos 4x. 4y menos 2y, você tem 4 e está me devendo 2. Então, sobrou 2 para você. 14 menos 12, você tem 14 e está me devendo 12. Então, sobrou 2. E tudo isso tem que ser igual a zero. Olhei para as alternativas e percebi que ele está me pedindo a equação reduzida. Então, eu vou isolar o valor de y. Vamos fazer isso. 2y vai ser igual. 4x está negativo, passa positivo. 2 está positivo, passa negativo. Vou isolar o valor de y, então eu vou dividir a minha equação inteira por 2, porque esse 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividido. Dividido por 2. Y vai ser igual. 4 dividido para 2, 2x. Menos 2 dividido para 2, 1. Então, y é igual a 2x menos 1, que é a letra C. Ok? Vamos para a próxima. Um engenheiro urbanista tem o propósito de fazer um projeto de cidade, o qual duas avenidas paralelas devem ser construídas. A Avenida S1 e a Avenida T4. Depois de feitos os cálculos, obteve-se as equações das duas avenidas. Bom, aí ele colocou aqui pra gente. A primeira equação, que é a da Avenida S, é 3x menos 2y menos 1 igual a 0. E a equação da Avenida T é 9x menos 6y mais 2 igual a 0. Aí ele pergunta: os coeficientes angulares das retas são, respectivamente. Como nós não estudamos ainda a condição, na verdade o estudo entre duas retas, se as retas são paralelas, perpendiculares, qual é a relação que isso tem com os coeficientes, o que nós temos que fazer aqui é calcular separado. Quem é o coeficiente angular da reta S, né? 3x menos 2y menos 1 igual a 0. E quem é o coeficiente da reta T, que é dado por 9x menos 6y mais 2 igual a 0. Vanessa, eu ainda não resolvi nenhuma questão que eu tenha que determinar o coeficiente. Ele sempre me dá o coeficiente e me pede a reta.
Como é que eu faço para fazer o caminho contrário? Bom, nós sabemos que a equação reduzida, ela tem sempre essa carinha, mx mais n. E esse m, que é justamente o valor numérico que está acompanhando o x, ele representa o meu coeficiente angular. Então, se eu determinar a equação reduzida dessa reta, eu consigo identificar quem é o coeficiente. Então, vamos fazer isso. Para determinar a equação reduzida, basta isolar o valor de y. Então, tenho menos 2y igual 3x está positivo, passou negativo, o 1 está negativo, passa positivo, ok? Vou multiplicar a minha equação inteira por menos 1, né? Que é a minha variável que está negativa, é uma das soluções possíveis. Então, trocando o sinal, vai ficar 2y igual a 3x, tá positivo, tá negativo, ficou positivo, tá positivo, ficou negativo. E y vai ser igual a 3x menos 1, esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos escrever melhor essa equação. Esse 2, ele está dividindo o 3 e está dividindo 1. Então, eu vou separar ele. Então, eu fiquei com 3 sobre 2x menos 1 sobre 2, que é o meu termo independente. Vanessa, por que você não dividiu 3 para 2, 1,5? Porque eu estou percebendo que nas alternativas, né, está no formato de fração. Então, comparando essa equação reduzida com a equação genérica, que é mx mais n, eu percebo que, ó, y igual. Quem é que está no lugar do coeficiente aqui do lado do x? Quem está no lugar do coeficiente é 3,5. Então, o coeficiente angular da reta S é 3,5. Ok. Vamos fazer a mesma coisa com a reta... Opa, perdão, foi para outra tela. Vou fazer a mesma coisa com a equação da reta T. Vou trocar a cor só do pincel aqui. Vamos lá. Vou isolar o valor de y para eu identificar quem é o coeficiente. Menos 6y, estou deixando sozinho, é igual. O 9x está positivo, passou negativo. O 2 está positivo, passou negativo. Lembrando que quando eu falo passou negativo, passou positivo, nós sabemos que ele está trocando de operação, na verdade, né? Nós só falamos essa troca de sinal para ficar mais simples. Então, como o meu valor aqui do coeficiente, do termo que está acompanhando o y, ele está negativo, eu posso multiplicar a minha equação por menos 1 para ter uma equação equivalente. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal. Está negativo, fica positivo. Está negativo, fica positivo. Está negativo, fica positivo. Pronto. O 6 está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, eu vou ficar com 9x mais 2 dividido por 6. Então, só organizando mais uma vez. Esse 6 está dividindo 9 e está dividindo 2. Então, eu vou ter 9 sobre 6, 9 sextos, né, de x, mais 2 sobre 6, ok? Quem vai ser o coeficiente angular, Vanessa? Vamos comparar de novo. Ó. A equação genérica reduzida é mx mais n. O coeficiente angular, ó, é esse valor que está acompanhando aqui a variável x. Né? Então, m vai ser igual a 9 sextos. Então, Vanessa, ó, eu tenho que procurar uma resposta que o m da reta S, já que ele está perguntando respectivamente, primeiro da S, é 3/2. E o segundo, 9 sextos. Não tem essa resposta, Vanessa. Por quê? Porque essa fração ainda pode ser simplificada, né? Eu posso simplificar ela por 3. E eu vou ficar com 9 dividido para 3, 3. 6 dividido para 3, 2. Então, o coeficiente da reta T é 3/2. E o coeficiente da reta S também é 3/2. Né? Então, a alternativa correta seria a letra A. Ambos são iguais a 3/2. E daqui, nós já podemos acrescentar uma informação. Isso vai acontecer sempre que eu tiver duas retas paralelas. Retas paralelas sempre têm o mesmo coeficiente angular, tá certo? Mas nós vamos estudar isso mais adiante. Vamos para a próxima questão. A questão 23 diz o seguinte. Um engenheiro elétrico quer construir uma linha de transmissão de energia entre os pontos de coordenadas 1 e 4 e 2 e 9. Me deu 2 pontos. Devendo a trajetória da linha de transmissão ser retilínea. De novo, ó, ele quer que seja uma reta essa trajetória. Qual é a equação da reta que representa essa linha de transmissão de energia? Então, mais uma vez, ele está me dando 2 pontos e está me pedindo a equação da reta.
Vamos fazer mais uma vez pelo dispositivo rápido. Então, eu tenho aqui as coordenadas x e y, que é um ponto genérico que está na reta. Ele me forneceu que essa reta tem que passar pelos pontos 1 e 4, 2 e 9. Pronto. Para resolver pelo dispositivo rápido, eu vou só repetir essa coordenada genérica aqui embaixo, as coordenadas genéricas aqui embaixo, que é justamente essa primeira linha. É a mesma coisa que você faz com o determinante, só que aqui sem a necessidade de colocar aqueles valores de 1, né? E repetir as duas primeiras colunas, como nós fazemos sempre na regra de Sarrizi. Lembrando que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, vale a mesma coisa. Então, ó, como todo mundo é positivo, mais com mais sempre vai dar mais. Então, vou só multiplicar. 4 vezes x, 4x. Mais 1 vezes 9, 9. Estamos multiplicando as diagonais. 2 vezes y, 2y. Pronto. Vamos para a esquerda. Lembrando que aqui tem um sinal de menos. Como se eu fizesse mais vezes mais, mais vezes menos, menos. Então, eu sei que vai dar menos. 1 vezes y, 1y. Ou só y, o que você achar melhor. 4 vezes 2, 8. Como tem um menos aqui, menos 8. 9 vezes x, 9x. Menos 9x. E como eu quero que isso seja uma reta, então os pontos precisam estar alinhados, o determinante tem que ser igual a zero. Vamos só organizar. 4x menos 9x é como se você tivesse 4 e está me devendo 9. Então, você ainda me ficou devendo 5. Aqui eu tenho 2y e menos 1y. Você tem 2 e está me devendo 1. Então, você ficou com 1 para você. Então, ficou só y. Os termos independentes. Você tem 9 e está me devendo 8. Então, sobrou 1 para você. Positivo, igual a zero. A regrinha que nós ensinamos sempre para trabalhar com números inteiros, soma e subtração de números inteiros, qual é, Vanessa? Sinais iguais. Quando os dois sinais são iguais, repete o sinal e soma os valores absolutos do número. Sinais diferentes, dá o maior do maior valor absoluto, sinal do maior valor absoluto e subtrai. Mas para não ficar dizendo isso toda hora, por isso que eu digo, eu devo e eu pago. Positivo é seu, negativo você me deve, ok? Mas é a mesma coisa. Olhei para as alternativas e percebi que a resposta que ele quer é a equação reduzida, eu vou isolar o valor de y. Então, y vai ser igual. O 5x está negativo, passa positivo. O 1 está positivo, passa negativo. Então, a equação reduzida é dada por 5x, y igual a 5x menos 1, certo? Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar a resolução.